gráfico de uma função. Bom, de acordo com a definição, para cada elemento do domínio, eu tenho um correspondente. Então, esses dois, um número e seu correspondente, formam um par. Todo par ordenado corresponde a um ponto do nosso plano cartesiano. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, ó. Se eu tenho uma função, eu tenho uma forma de encontrar um correspondente para cada elemento do domínio. Por sua vez, esses pontos x, y formam as coordenadas de um ponto no plano cartesiano, onde esse x aqui vai para o eixo horizontal e o y vai para o eixo vertical. São os chamados eixos das abscissas, formado pelos elementos x, e eixo das ordenadas, formado pelos elementos y. De agora em diante, sempre que eu me referir ao eixo x, eu estarei falando do eixo das abscissas, o eixo horizontal. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, também chamado de eixo y. Tá bem? Então, como é que nós formamos esse par? Recapitulando. Ora, eu pego um x, a partir da função f de x, eu calculo o nosso y, e o nosso y será o par do x. Aí eu pego esse par e jogo no plano cartesiano. Então, agora, nós iremos representar o gráfico dessa função, só que quando o domínio da função são conjuntos diferentes. E vamos ver se o gráfico formado será igual ou será diferente. Faremos prosseguimento agora com a resolução desse exercício. Então, considere a função f de x igual a 3x. Essa função trabalha da seguinte maneira. Ela leva todo o valor no triplo desse valor. Ou seja, f de x igual a 3 vezes x. Dessa forma, nós sabemos que o f do 0 é 3 vezes 0. O f do 1 é 3 vezes 1. E assim por diante. Então, nós iremos fazer com que a mesma função seja analisada a partir de situações onde nós temos variação no domínio. No item A, eu considero o domínio sendo apenas um conjunto de 5 elementos. Já no item B, eu considero o meu domínio sendo todo o conjunto dos números naturais. No item C, eu considero o domínio sendo o intervalo -3 até 3. E no item D, avaliaremos a função onde o domínio será o conjunto de todos os números reais. Então, comecemos aqui pelo item A. Vejamos o seguinte. Nós temos o domínio e, a partir da lei da função, nós iremos calcular a imagem de todos esses valores. Nós começamos, então, pelo menor deles. A imagem do -1 vale -3. Afinal, essa função trabalha fazendo o triplo. A imagem do 0 é 0. A imagem do 1 é 3. A imagem do 2 é 6. E a imagem do 3 é 3 vezes 3, que dá 9. A partir de um valor x e da sua imagem f de x, nós montamos um par ordenado. E esse par ordenado será organizado no plano cartesiano. Assim, nós temos o ponto -1, -3, que eu vou localizá-lo aqui. -1, -3. Temos também o ponto 0, 0, que será localizado aqui. O ponto 1, 3, a abscissa vale 1 e a ordenada vale 3. Aqui está ele. O ponto 2, 6, 2 no eixo x e 6 no eixo y. E o último ponto, que é o ponto de coordenadas 3, 9. Pronto. Aqui está o gráfico dessa função, considerado apenas como domínio esse conjunto finito de 5 elementos. São apenas 5 pontos isolados a composição deste gráfico. Se eu analisar agora a mesma função, só que tomando como domínio o conjunto dos números naturais, além de calcular a imagem do 0, que vale 0, do 1,
que já sabemos ser 3, do 2, que já sabemos ser 6, do 3, que é 9, e do 4, que é 12, sendo o domínio o conjunto dos números naturais, então nós deveremos calcular também a imagem do 5, e aí obtemos mais um ponto aqui, que é o ponto de coordenadas 5 e 15. Teria que calcular a imagem do 6, onde eu obterei o ponto de coordenadas 6 e 18. Então, a diferença do item A para o item B acontece no fato do item A ser constituído apenas de 5 pontos. Enquanto que no item B, o fato do domínio ser o conjunto dos números naturais faz com que o gráfico seja uma infinidade de pontos, porém todos eles isolados entre si. Vamos agora analisar o item C. No item C nós temos que o domínio é um intervalo real. Aqui nós temos uma infinidade de pontos. E se nós notarmos bem, aqui refere-se ao conjunto de todos os números reais, que são maiores do que menos 3, fechado no menos 3, até o 3, que é aberto neste extremo superior. Aqui nós temos uma infinidade de pontos. Temos que a imagem do 0 é 0, porque eu levo o 0 no triplo dele, que é 0. Eu levo o 1 no triplo do 1, que é 3. E aqui eu tenho este ponto. Eu levo o 2 no triplo do 2, que é o 6. Eu levo o 3 no triplo de 3, que é 9. Note que o menos 1 também pertence a esse intervalo. Então, calculo a imagem do menos 1, obtenho então menos 3. A imagem do menos 2 dá menos 6. E a imagem do menos 3 dá menos 9. Agora que vem um pequeno detalhe. O domínio não são apenas esses pontos isolados. Na verdade, o domínio é o conjunto de todos os pontos localizados dentro desse intervalo. Então, todos esses pontos aqui que eu estou destacando, nessa linha horizontal, são pontos pertencentes ao domínio. Dessa forma, quando eu faço uma varredura do menos 3 até o 3, lá no eixo x, que é o eixo horizontal, quando eu aplico sobre a função, eu obtenho os pontos que preenchem e ligam esses pontos que estão aqui isolados. Vamos repetir? Então, vamos lá. Sabemos, então, que o domínio é todo o intervalo que vai do menos 3 fechado até o 3 aberto. Portanto, todos esses pontos. Vamos nos focar agora só nesse pequeno intervalinho, aqui, ó, do 2 até o 3. Se eu fizer a imagem deles, essa varredura do 2 ao 3 vai, através da função f, ser levado nesses pontos que estão intermediários entre a imagem do 2 e a imagem do 3. Dessa forma, quando eu aplico a função nesse pequeno intervalo, eu tenho os pontos que preenchem essa reta. Se eu levo cada um dos demais intervalos, eu obtenho os pontos que preenchem toda essa reta. Aqui nós temos que ressaltar um pequeno detalhe. O 3 ele não pertence ao domínio, portanto, esse extremo é um extremo aberto. Por outro lado, o menos 3, lá na parte inferior, ele pertence ao domínio da função. Então, a imagem menos 9 estará no gráfico da função. Uma observação que se faz aqui é que o gráfico ele preenche todos esses espaços localizados entre os pontos. Por isso, eu fiz a ligação entre esses pontos, tendo em vista que o domínio é um intervalo. Porém, nós temos que esse segmento de reta ele é limitado. Ele tem um começo, podemos dizer que o começo dele é aqui,
e tem um fim. Porém, quando eu considero a mesma função, que é f de x igual a 3x, só que agora considerando o domínio conjunto dos números reais, além de ter todo aquele pedaço que estava localizado aqui, nós temos que o domínio se estende por todos os reais. Então, essa é a razão pela qual essa reta não se limita mais no item D. Ele cresce para mais infinito e decresce para menos infinito. O que eu quero deixar claro nesse exemplo é que o gráfico não depende exclusivamente da lei de formação da função. Não depende exclusivamente da fórmula. Dependerá também do domínio em que eu estarei considerando a minha função. Vimos que no item A, nós temos uma quantidade finita de pontos isolados, porque é assim que é o domínio. Já no item B, os pontos são isolados, porém são infinitos, porque o domínio é um conjunto de isolados infinito. Já no item C, o domínio era um intervalo. Então, a imagem será um segmento de reta, um pedaço de uma reta. E já no item D, onde o domínio é o conjunto dos números reais, nós temos então que esse gráfico será uma reta que não tem começo e não tem fim. Ela vem do menos infinito e vai para o mais infinito. É isso.